Olá, eu sou o Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Como Aspiração. Se você gosta de mistério, do estranho ou do sinistro, se inscreve no canal para não perder os vídeos que postamos todas as semanas. Hoje daremos sequência à análise de Vermes Malo, que postou o 5º episódio da série chamado Fantasmas Famintos, Hungry Ghosts. Hungry Ghosts começa numa cena dentro do jogo, mas igual ao primeiro episódio da série, não dá para saber quem de fato está jogando. Há uma TV exibindo uma versão do famoso jogo da cobrinha. E há diversas iterações onde o jogador erra muitas vezes até achar as maçãs, que são o ícone do jogo. Quando ele consegue todas as maçãs, somente na iteração 4, aparece um ícone de troca de skin, ou a roupagem do jogador. É possível escolher o verme ao invés da cobra. Com a roupagem do verme, as maçãs do jogo são substituídas por PCs com uma maçã dentro, que veremos também mais adiante. As paredes do jogo mudam para a cor vermelha. Há iterações que perdem logo de primeira no jogo, mas justamente na iteração número 9, o verme dá apenas voltas em torno do PC com a maçã, até que o assobio característico da entidade acontece e o vídeo corta. Estamos em um supermercado e Lawrence fala com alguém no telefone. O cenário tem uma coloração azulada e um tom frio. Ele passa por várias geladeiras, prateleiras e cartão de presentes, que dá enfoque a pai e filho. Ele apenas compra pipoca e corta para a cena do micro-ondas. Depois há uma cena com uma mosca presa tentando sair pelo vidro. Durante todo esse trecho, Lawrence tem um diálogo com uma pessoa pelo telefone. A conversa indica que Lawrence está lidando com dúvidas, inseguranças e questões emocionais relacionadas a uma situação passada. Ele reflete sobre mudanças inesperadas na vida, possíveis arrependimentos e o impacto emocional dessas experiências. Há menções a um evento específico, provavelmente traumático, relacionado a estar em um carro durante uma chuva forte, que parece ter marcado Lawrence profundamente. A conversa também aborda temas como sanidade, interpretação de sinais ou situações e a forma como as pessoas lidam com a perda. Parece que Lawrence está discutindo sobre como processar essas experiências e sobre decisões que ainda precisam ser tomadas, talvez envolvendo a comunicação com alguém que está em Seattle. A menção à mídia filmada e mixada pode sugerir que a pessoa está envolvida em um projeto audiovisual, e há uma hesitação quanto a enviar ou não algo que lhe foi escrito. No geral, o cerne da conversa parece ser a luta interna de Lawrence em entender e lidar com mudanças inesperadas na vida, dúvidas sobre suas ações passadas e futuras, e como essas experiências estão afetando sua saúde mental e emocional. Entramos agora na tela do jogo Vermes Malo. Mais uma vez, vemos Lawrence em outra fase do jogo, sem ter visto a sua evolução completa dentro dele. Como acabou o Random Walk? Com o demônio se aproximando na tela. Provavelmente o jogo ali deu pau e não vimos como Lawrence fez para passar de fase. E ele tampouco faz algum comentário sobre o que havia acontecido. Lawrence abre o load na fase 7, o Círculo 3 do Inferno de Dante. Este círculo faz referência a Gula. Aqui os ícones da fase são o tridente, o símbolo astrológico de Netuno e uma mosca. Netuno na astrologia representa o desejo de alcançar o divino, ao mesmo tempo em que mostra que somos apenas humanos, que não podemos nos entregar à ilusão ou alienação e perseguir objetivos intangíveis. Em outras palavras, fala sobre nossos desejos de alcançar outros reinos e realidades e as frustrações que a limitação de uma existência material traz. Vamos encontrar mais referências sobre isto mais adiante. A citação é de uma música de Ted Leo chamada Me and Mia, que em resumo aborda desordens alimentares, luta pessoal e a busca por controle e autoaceitação. Mais uma vez uma referência direta ao nosso personagem. No hall de entrada da fase é possível encontrar uma poesia em frente a um aquecedor. O display do jogo mostra Algol e Alphecca, sendo Algol uma estrela fixa relacionada à astrologia e Alphecca uma constelação.
Algol, sem dúvida, é a mais temida das estrelas por ser a mais maligna do céu. Quanto menor o nível de consciência, maior a inclinação para a violência e brutalidade. A pessoa pode ficar sujeita a graves acidentes, injúrias, forças negativas e inimigos. Passionalidade que provoca medo, histerismo, raiva e violência. Notavelmente, Algol é a estrela mais brilhante da constelação de Perseu. Portanto, foi a constelação vista em Random Walk. Perseu é famoso por ter decapitado a Medusa, que seduzia homens e os transformava em pedra. Alfeca é a estrela alfa da constelação Corona Borealis. É a história da plebeia que se torna rainha. Na mitologia grega, Corona Borealis era geralmente interpretada como uma coroa dada pelo deus Dionísio a Ariadne. Outra característica é deixar de lado sua própria personalidade para se tornar um mito. É como se precisasse mostrar que merece estar ali, que merece a coroa que ganhou. Um lado negativo é a maior vulnerabilidade a envenenamento por excessos alimentares ou bebidas alcoólicas. Aqui então existe o link da astrologia com o tema da fase do jogo, que é a gula. Além disso, Alfeca está em uma classe de estrelas binárias chamadas variáveis Algol, nomeadas em homenagem à estrela Algol. O poema colecionável faz referência ao mito grego de Ariadne, como vimos acima. Esse trecho do mito de Ariadne descreve um momento de transição e traição na história dela. Após ajudar Teseu a escapar do labirinto, onde ele matou o Minotauro, Ariadne, que esperava ser recompensada com o amor de Teseu, é abandonada por ele. No lugar de Teseu aparece uma figura sinistra, montada em um cavalo pálido com características assustadoras. A ideia central desse trecho é a desilusão de Ariadne. Ela troca a esperança de amor e segurança por uma nova realidade, simbolizada pela figura sombria que aparece no lugar de Teseu. A cena representa a perda e a vulnerabilidade após ser traída, sugerindo que ela agora se depara com uma ameaça ou destino ainda mais sombrio. Antes de entrar na seção de congelados deste mercado, Lawrence vê através do vidro da porta um ser caminhando. Ao entrar na outra sala, logo no início, Lawrence encontra um tridente, chamado Garfo de Cobalto. A descrição do objeto se traduz: 3 pontas, ainda escorregadias de gordura. Um item indispensável para o amante de frutos do mar itinerante. Lawrence parece que finalmente percebe que deveria ter mais do que 99 moedas. Ele adentra o espaço quando um ruído de torneira abrindo acontece. Em uma prateleira há o item Uvas Azedas, Sour Grapes. A fabricante é Mound Valley Preps, que se monta a partir das mesmas letras de Everpalm Pond, a fabricante do jogo. Curioso que esse produto custa 0 centavos. Sour Grapes é uma expressão idiomática em inglês que significa estar bravo ou ressentido por não conseguir algo que gostaria. Também existe uma música de K-pop com o mesmo nome sobre um amor impossível. Lawrence come o fruto e um vídeo aparece. Há luzes verdes no cenário e a voz de uma mulher é escutada. E o vídeo corta. Lawrence avança no corredor e encontra o telefone, mas não é possível interagir com ele. Neste instante, aparece uma imagem em sobreposição ao vídeo. O que aparenta ser são inúmeros copos, daqueles vermelhos que os americanos usam em festa para beber ponche ou outro de goró. Veja por si. Também aparecem outros objetos, como pratos ou utensílios, mas nada é tão claro como os copos. Aqui há um link sobre a referência que vimos sobre intoxicação por bebidas alcoólicas. À direita há um letreiro com aqueles símbolos, e eles trazem o número 7 em romanos e os seguintes dizeres: carnes resfriadas, congelados e gostosuras doces. No congelador, um novo item: General Bage's Chicken, um frango congelado. Bage pode ser referência a Zul Bage, um personagem do livro Jornada ao Oeste. Zul Bage é normalmente representado como um homem gordo com cabeça de porco. Ao longo das aventuras, parece ir causando muito mais problemas do que aqueles que alguma vez resolve, fruto do seu caráter completamente guloso, preguiçoso e cheio de luxúria. Em vários momentos, ele até considera abandonar toda a aventura para casar com uma das muitas mulheres
que os heróis vão encontrando, sendo em dada situação até capturado por uma dessas monstruosas figuras femininas. Mais uma referência aqui que se entrelaça com diversos aspectos da trama de Vermes Mal. Lawrence consome o frango congelado. Dentro há um biscoito da sorte e o bilhete diz: "Sua sorte está piscando para você, espere coisas boas cedo." Lawrence segue explorando o espaço e descobre uma geladeira que é possível se esconder. No meio desse lugar há um fliperama do Pac-Man, mas o Pac-Man está travado no centro do jogo e apenas o monstrinho se move lentamente. É possível ouvir uma palavra ou voz dizendo algo conforme Lawrence passa pela mesma gosma da maçã de outras fases. Parece que ela diz: "I hate this. Eu odeio isto." No outro corredor, Lawrence ouve o mesmo assobio de sempre e vira 180 graus quando se depara com o ser que ele viu antes através do vidro da porta. O ser parece se alimentar de algo vermelho que está ali no chão. Lawrence se aproxima para ver o que é. O ser percebe sua presença e começa a correr em direção ao nosso protagonista. É um humanoide com cabeça de mosca, com olhos vermelhos bem grandes e um crachá no peito escrito Go. O jogo dá pau e voltamos ao Windows. Quando Lawrence retoma a gravação, ele mostra um arquivo novo que apareceu dentro da pasta Unsorted, um vídeo chamado Jogo da Imitação. Uma coisa que me pergunto: por que Vermes Malum insiste tanto em dar pistas de Arthur para Lawrence? Será que faz parte do jogo? Será que é para amedrontar ou para ajudar Lawrence? Vou considerar que o jogo replica a realidade e os traumas vividos pelos jogadores. Portanto, Arthur experiencia fases e referências diferentes das de Lawrence. Anotações 3 de novembro de 2014. Notas que Arthur teria feito nessa data a respeito da fase número 6 do jogo, ou seja, uma fase acima da que Lawrence se encontra. Este é o círculo do inferno que representa a ganância. Arthur diz: "Não é um jogo." Na fase 6, os símbolos são uma balança, o símbolo astrológico de Marte e um urso. A balança tem relação com o julgamento, nesse caso o julgamento do ônus e o bônus, erros e acertos, as dívidas das almas. A citação da fase se traduz: "Fique em silêncio, querida. Você deve vir, o vento está soprando para longe da costa. Você apenas troca sua prisão sombria por uma que é esplêndida e brilhante." Essa citação de Victor Hugo fala sobre a troca de uma situação ruim por outra que, embora pareça mais atraente ou esplêndida, ainda é uma forma de prisão. O tema central é a ilusão da liberdade ou melhoria, sugerindo que uma mudança de circunstância não necessariamente traz verdadeira liberdade, mas apenas uma nova forma de confinamento. Então Lawrence vê o vídeo de Arthur jogando a fase número 6, que é toda amarela e brilhante. O sol é imenso. Tudo nela lembra o ouro, a riqueza, a ostentação, ou no caso, a ganância. Arthur prossegue com suas anotações. Esta é a minha conclusão até aqui. É algum tipo de imitação falsa de um jogo, como uma aldeia Potequim. A aldeia Potequim, em política e economia, é qualquer construção literal ou figurativa cujo único objetivo é proporcionar uma fachada externa a um país que está mal, fazendo as pessoas acreditarem que, na verdade, este país se encontra bem. Há um portão dourado dizendo "A queda da Bastilha", em referência à queda do rei Charles X e o início da monarquia juliana de Luís Filipe, na França, em 1820. Os ideogramas ao lado do portão se traduzem: "Todas as dívidas têm vencimento." Arthur escreve mais uma nota: "Ações, diálogos, colecionáveis, as mecânicas superficiais de um jogo estão aqui. Algumas implementadas com detalhes impressionantes. Mas o interior do jogo é oco." Arthur, um exímio profissional de tecnologia, debuga o jogo constantemente e sabe muito bem o que ele está falando. Em outro corredor vemos Arthur encontrando uma cela. No lado a frase "Nunca perde, nunca ganha." Na cela vemos o ícone do PC com a maçã dentro, conforme vimos no início deste episódio. A janela mostra Prisão 1500, Fenda Premilov. Este é um anagrama claro com as letras da desenvolvedora do jogo. Zenda Ruritânia, uso desautorizado da semelhança. Pena, 27 anos.
Dificuldade do cadeado, média. O Prisioneiro de Zenda é um romance de aventura escrito por Anthony Hope, publicado pela primeira vez em 1894. A história se passa no reino de Ruritânia, onde Rudolf Rassendyll, um aristocrata inglês, descobre que se parece com um príncipe herdeiro, que foi sequestrado por seu meio-irmão, o Duque Michael. Para impedir o golpe, Rassendyll se passa pelo príncipe, enfrentando perigos e libertando-o da prisão de Zenda. Ele se apaixona pela noiva do príncipe, a princesa Flávia, mas abdica de seus sentimentos para garantir que o príncipe seja coroado e parte, deixando a princesa e a Ruritânia para trás. Arthur faz mais anotações. Estou convencido que este é o genuíno Vermes Malum, se esta distinção significa algo. É muito estranho e elaborado, mas voltamos à mesma questão. Não há nenhuma digital de um desenvolvedor real dentro dos primeiros 15 contatos creditados. Vou ver o resto depois, mas sem esperanças. A maioria dos nomes são obviamente falsos. Então Arthur roda os créditos, mas apenas conseguimos ver 2 nomes. Mona Del Vep e Rodman Veppen, 2 anagramas claros de Everpalm Pond de novo. É como se o jogo apenas replicasse essas letras para fazer tudo. Arthur faz outra nota. Apenas uma pessoa real envolvida, a pessoa da dublagem. De volta ao jogo, encontramos o telefone e Arthur conversa com a guardiã Ava. Ela fala em francês. A voz parece ser a mesma voz que ouvimos da Lady Lux no episódio anterior. Ao lado do telefone temos 2 símbolos que representam os movimentos de queda e alta das bolsas de valores. O touro, que representa a força que faz valorizar, e o urso, que faz desvalorizar. Atrás do guichê está Ava, que parece ser o urso. Este telefonema parece ser uma crítica ao conceito de liberdade dentro dos limites impostos pela sociedade e pelas leis. Ava sugere que as regras, embora apresentadas como correntes de ouro que supostamente libertam, na verdade mantêm as pessoas confinadas em uma espécie de prisão social. Ela também toca na ideia de que, enquanto estamos vivos, estamos presos a obrigações e dívidas, e que a verdadeira liberdade pode ser inatingível para os mortais, sendo algo reservado apenas a Deus. A mensagem final adverte que, para evitar uma prisão mais severa, tanto literal quanto metafórica, é necessário aderir a essas regras e condutas estabelecidas. Arthur escreve mais. Sinais e símbolos recorrentes, cheios de alusões a outras coisas, mas nada detalhadamente claro. Obviamente, há uma mensagem a ser transmitida. Algumas referências são óbvias. Então ele volta para o jogo. Prisão 0021. Verona Meld Pup. Mais um anagrama. Lincoln, North Carolina. Abrigando um fugitivo. Pena, perpétua. Dificuldade do cadeado, fácil. O inventário de Arthur parece bem mais vazio. Sem moedas, sem adaga e menos maçãs. Mais um indicativo que o jogo se molda a cada jogador. Ele pega a chave de platina, roubada da caixa de joias do diretor da Bastilha. Metais preciosos fazem um ladrão ruim. E abre a cela. A cela parece uma sala normal, mas a cena de um crime. No sofá há manchas de sangue. No fundo, uma lareira e 2 poltronas. E no lado, uma cama de casal. Em cima da cama, uma carta referente à data de 26 de fevereiro de 2007, provavelmente em referência à garota Catherine, uma das vítimas daquele ano, segundo as pesquisas de Arthur, e que provavelmente morreu naquele sofá da foto que está no PC, aqui sendo referência dentro do próprio jogo com relação à vítima anterior. Será que Catherine estava brigando Léo? Deixarei a carta na íntegra na tela para que você possa lê-la. As únicas coisas relevantes são que a garota também estava com a mesma dor de ouvido igual a Lawrence. Também que Léo, provavelmente um disfarce de Vermes Malum Online, disse que as pessoas são feias por dentro, e que a garota que ele conhecia estava sendo má por influência de um inseto vivendo dentro do cérebro dela. Ela termina dizendo que Léo prometeu que ele nunca mentiria para ela. Esta cena reforça o que falei um pouco atrás. O jogo mostra pistas da vítima anterior para o jogador seguinte. Arthur prossegue sobre as referências trazidas pelo jogo. Com outras, não faço ideia. E mostra outra parte do jogo que tem um recorte de uma revista chamada Mundo 2000. Acredito fielmente que esta entrevista está tratando do assunto inteligência artificial,
se questionando se computadores podem criar consciência própria. As letras em chinês significam "Alguém pode me ouvir?" Seria esse um rastro da inteligência artificial ou de Catherine? Arthur conclui: "Se há uma piada aqui, eu ainda não entendi." Última coisa, olhei o arquivo manifest gerado durante a compilação, e uma coisa se destacou. A tag description normalmente traz uma frase sobre o propósito do programa. Às vezes fica vazia, mas aqui alguém preencheu. E mostra paródia. Paródia de quê? O que eu penso é que obviamente é uma paródia da vida do jogador. E o vídeo acaba. Lawrence pergunta: "O que você acha que aconteceu com esse cara?" Lawrence abre o jogo novamente, e desta vez, na mesma fase, a citação é outra. É um poema de Solon. Não tem utilidade para homens que roubam e trapaceiam. O fruto do mal envenena aqueles que comem. Solon, conhecido como o criador de leis, escreveu uma Constituição de Atenas. Solon nasceu em uma família abastada de Atenas. Ele não adorava dinheiro, como fica evidente em seus poemas. Esta referência é estranha, pois se adequa mais à fase de Arthur, a da ganância, do que a de Lawrence, a da gula. De volta ao jogo, Lawrence escuta o telefone tocar. É a Mosca e seu nome é Big Gulp, P, em referência às bebidas açucaradas da 7-Eleven, Big Gulp. Ele diz: "Sem maldade, mas vocês pessoas são estranhas e ferradas. O que eu pareço para você?" Provavelmente ele é um fantasma faminto. E o telefone desliga. Lawrence começa a andar pelos corredores gelados novamente. No mesmo lugar onde estava a Mosca Gulp, agora não há nenhum personagem. Apenas a área vermelha que parece restos mortais de algo. Lawrence encontra outra geladeira com o cérebro congelado. Desta vez, um vídeo didático do canal YouTube MindFloss mostra como que a inteligência artificial se alimenta do conhecimento e aprende as coisas. Este canal não existe na vida real. Lawrence se aproxima dos restos mortais vermelhos. O som das moscas, igual na fase 9, aparece. Também não são moscas, mas sim pequenas mãos que se aproximam do jogador, igual na fase 9. Nos restos mortais é possível encontrar os ideogramas dizendo loser ou perdedor. Lawrence depois acha outro congelado, a cabeça do porco. Aqui pode ser uma referência ao personagem Beide que vimos agora há pouco. Um desenho infantil aparece. Se assemelha ao logo do jogo Vermis Malon, e vem escrito "O órfão" ou "A órfã". Lawrence ouve ruídos da mosca e corre para se esconder em uma geladeira. O moscão passa e depois Lawrence sai. Ele acha um novo congelado, a torta de maçã. Curiosidade que eu percebi agora: todos os congelados têm um preço, que se somados os números o total dá 9. Após comer a torta, o jogo mostra o mesmo símbolo lá do jogo da cobrinha, para trocar de roupagem. Lawrence troca e de repente o jogo fica com a coloração vermelha, igual lá no jogo da cobrinha, e com o logo de Vermis Malon sobreposto à imagem. Agora as geladeiras revelam vários outros restos mortais, como se Lawrence conseguisse mudar o status do jogador e se ver como verme. De repente ele encontra Gull, o moscão, mas quem se dá mal desta vez é a mosca, que explode em um monte de cruzes. Ouvimos mais alguns ruídos, como de alguém sofrendo, e também um possível vômito. Há uma cena mascarada atrás do logo de Vermis Malon, mas é impossível distinguir o que é. Será que foi a cena da morte de Arthur, de Catherine, ou apenas Lawrence que vomitou devido à ação do verme em seu ouvido, somado ao que ele também viu no jogo? E assim acaba mais um episódio de Vermis Malon. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o início. Quem é o jogador do início da cobrinha? Qual a relação da iteração 9 com os jogadores? Pois, aparentemente, o 9 permeia tudo que envolve o jogo. Pelo menos nas referências de Lawrence. As celas da fase da jogatina de Arthur também puxam para o 9. Será que o jogo foi se aprimorando até a jogatina número 9 para poder conseguir atrair jogadores e assim fazer as vítimas? Ou também me faz pensar que cada iteração é uma versão do jogo Vermis Malon aplicada a cada jogador diferente. Eu acredito que Vermis Malon é uma entidade maligna que está usando da inteligência artificial para ir se alimentando de referências para compor o jogo, customizando este de acordo com cada jogador e suas histórias de fundo.
É nítido e notório que o jogo está imitando a vida real de Lawrence, e pouco a pouco vamos recebendo mais pistas sobre o que se trata, se considerarmos que o jogo está mesmo trazendo aspectos da vida dele. Lawrence definitivamente é o culpado pela morte de alguém. Eu acredito que pode ser alguém bem íntimo, ao ponto de fazer sua amada deixá-lo para sempre. Pode ser o filho dele. Um dos motivos que me faz acreditar que é o filho são aqueles cartões de comemoração que ele filmou no começo do vídeo. Ele troca vídeos com essa sua pessoa amada porque estão num momento de muita dor pela perda, e talvez a outra pessoa não esteja pronta para lidar com o que Lawrence fez. Tanto que ela está em outra cidade, em Seattle, e quase que incomunicável. Outra coisa que me intriga é a relação dos jogadores anteriores com os atuais. O que o jogo quer com isso? Ser desvendado? Mostrar para os jogadores os pecados e crimes dos anteriores para eles próprios saberem como superar suas próprias jogadas da vida? Enfim, há muita coisa ainda para desvendar nessa ARG fascinante. Quem está acompanhando a série, deixa aí seu comentário e divida com a gente o que você acha. Posso depois preparar um vídeo novo ou até mesmo uma live com vocês para discutirmos sobre teorias. Deixa o like se você gostou, pois ajuda demais canais pequenos como o nosso, beleza? Mais uma vez, obrigado por ficarem até aqui. Eu sou o Eduardo Levi e valeu, um abraço!